Boa tarde a todos, pessoal. Todos estão me ouvindo bem? Sim, tudo bem, tudo certinho. Ah, joia. Só vou esperar uns minutinhos para a gente iniciar, tá? Priscila, boa tarde. Oi, Cris, boa tarde. Boa tarde, todos aí. Joia. Vou esperar uns 5 minutinhos só para ver se mais pessoas vão entrar e a gente inicia, tá bom? Ok. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, tudo bem a gente esperar mais uns 3 minutinhos para a gente iniciar? Só para ver se vai entrar mais alguém? Claro, sem problema. Sem problema. Obrigada.
pessoal, acho que já vou começar, tá bom? Tati, a Tatiele, ela vai me ajudar aqui hoje, ela é do marketing aqui da VX. Tati, você consegue ir aceitando as permissões dos próximos que forem entrando? Tati, eu não tô te ouvindo se você estiver falando. Tá certo. A Tati não vai conseguir permitir, então, gente, de vez em quando eu vou interromper o que eu estiver falando aqui, ou a discussão, porque eu vou ter que permitir quem for entrando, tá? Que eu sou organizadora aqui, eu não consegui deixar o evento aberto, então, na medida que vão entrando, eu tenho que permitir o acesso à sala, tá joia? Então, eu peço desculpas por isso, eu não sou uma boa TI, não. Então, deixa eu me apresentar, né, para mim, quem não me conhece. Meu nome é Priscila, eu sou formada em enfermagem, sou especialista em segurança do paciente, qualidade hospitalar e auditoria. A gente decidiu fazer esse workshop e a ideia é que a gente faça trimestralmente, tá? Workshop com temas que ajudem vocês a esclarecer algumas dores, né? Algumas dificuldades, alguns desafios que a gente tem dentro do nosso nicho de trabalho, que é o diagnóstico por imagem. Um deles, né, que a gente tem identificado aí que tem, às vezes, algum gargalo, alguma dúvida, né, que é árduo de manter, é o cumprimento do protocolo, né, da política de segurança do paciente, que é exigida pela RDC 36. Tá? Então, tem vários desafios, né, a começar da identificação do paciente. Então, nessas visitas que a gente faz aí esporadicamente aos clientes, tem questões regionais, tem questões culturais, tem níveis de entendimentos diferentes, então, sempre tem algum gargalo relacionado à implantação e à execução das metas, né, das 6 metas de segurança do paciente. O objetivo principal é trazer para vocês esse assunto e a gente trocar uma ideia de como que a gente está fazendo acontecer, tá? Esses processos. Então, todos podem ficar à vontade aí para poder contribuir aí com os seus desafios. Eu convidei especialmente para trocar um pouco de ideia e dividir com vocês aí os desafios, né, em especial a Cristina Abreu. Ela é responsável pelo Centro Diagnóstico de Imagem dentro do Hospital Belo Horizonte, né, aqui em BH mesmo. Lá eles hoje são ONA nível 3, né, então ela tem aí uma bagagem grande aí para chegar ao nível 3 da ONA desde o zero, né, ela implantou do zero o núcleo de segurança do paciente dentro do Centro de Imagem Diagnóstico. Então, ela tem muita coisa, muita história aí para contar para a gente, né, dos desafios dela, né. A gente também tem aqui clientes que estão iniciando, né, certificação, né, por exemplo, o PAD lá na Build, né, Lucimara, que também está aí participando com a gente. Temos a Vanice, que também está lá na Fundação Ouro Branco, que também é certificada ONA, né, tem bastante clientes aqui, né, lá dentro do Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira também, tem um processo de certificação que está em andamento. Então, assim, gente, gostaria muito que todos contribuíssem aí com o benchmark, né, a partir do momento, do momento que a gente fosse explanando aqui os temas, e fiquem à vontade para falar, para interromper, tá? Para a gente poder trocar esse figurinha e ser uma troca de ideias mesmo bem rica para todos nós, tá joia? Tenho certeza que eu também vou aprender bastante aí com vocês, né? Então, dito isso, eu queria trazer também que é o seguinte, um dos desafios hoje na saúde é o seguinte: antes, os cuidados, eles eram muito simples, né, pouco efetivos e relativamente mais seguros. Hoje, os cuidados, eles são mais complexos,
mais efetivos, porém, com ele vem grandes responsabilidades, porque ele está potencialmente mais perigoso, né? A gente não tinha, por exemplo, a ressonância magnética, que não é lá, né, um tipo de exame tão seguro quanto o paciente imagina, tem várias questões de segurança que a gente precisa se atentar, na tomografia também tem várias, né, na parte de radiologia como um todo, né, tem várias questões de segurança que a gente precisa se atentar, e o paciente, ele não tem nem noção. E às vezes a gente fica com dificuldade de trazer ele para o centro do cuidado, para o centro da realização dos processos, para ele entender também o risco que tem ali e como ele pode contribuir. Identificação do paciente, por exemplo, parece que é algo simples, mas é extremamente desafiador e faz toda a diferença dentro de uma realização de um exame, né? A gente já viu aí em várias instituições, paciente trocado, exame com lateralidade trocada, no pedido estava lá mão direita e foi feito a mão esquerda, paciente que foi submetido a contraste, teve que voltar e fazer contraste de novo, isso traz um prejuízo aí renal para o paciente, dependendo desse paciente, um prejuízo grave. Então, são coisas que a gente acha que é boba, são conferências que a gente acha que é boba, mas que faz toda a diferença aí na qualidade do cuidado, na qualidade assistencial, tá joia? Então, a gente vai ir trocando essas ideias aí. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para mostrar a apresentação. E aí, Cris, eu vou trazer o contexto e você fica à vontade, tá? Para poder explanar aí o que você tem de desafio, que você teve de desafio. Sim? Vocês me escutam? Estou escutando. Cris, parei de te escutar. Formada em administração hospitalar, me formei primeiro em pedagogia e tenho especialização em qualidade e gestão de pessoas. E quando você fala hoje, né, Priscila, que parece bobo, eu sou amante da qualidade. Eu estou no hospital há 32 anos e acho que tenho mais uma carreira de 35, mas porque é puro aprendizado, né? E as pessoas não entendiam, não enxergavam o CDI, o setor de imagem, como sendo também centro dos processos, né? E aí, quando você fala da identificação do paciente, ela é a ponta, né? A gente começa por aí. Vamos continuar, porque se deixar eu vou falando. Vamos iniciar aí e pensando, porque assim, em relação à segurança do paciente, né, as metas, a identificação do paciente é a primeira. A gente não consegue pensar no setor de imagem mais sem estar inserido no processo de segurança do paciente. Eu não consigo ver mais o que éramos e onde chegamos. Falar que é fácil não é, manter também não é fácil, é uma luta diária, né? Você tem que trazer os seus para o seu lado e para entender o motivo que cada um está ali, né? Não é simplesmente chegar e fazer, é por que estamos fazendo. Então, é o entendimento das metas, né? E essa semana também aqui no hospital, nós estamos aí com o plano de segurança do paciente e está sendo muito interessante. Não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas o escritório da qualidade nosso aqui fez um projeto muito legal, mas justamente para chamar as pessoas para esse entendimento da necessidade da segurança do paciente dentro do hospital e hoje, mais ainda, pensando em todos os processos, né? É isso aí. Gente, eu vou desligar minha câmera para compartilhar com vocês a minha tela, tá bom? Fica mais fácil. Não sei se todos sabem, mas abril é o mês da segurança do paciente, tá? Por isso que a gente escolheu esse workshop nesse mês, né? Dia 1º de abril foi constituída a legislação, né? E é o Dia Nacional da Segurança do Paciente. Por esse motivo, a gente escolheu abril para fazer esse workshop. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Então, segurança do paciente, o que significa, né? A segurança do paciente, ela consiste em ações que promovem a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado ou à assistência do paciente, tá? Peraí que eu acho que eu preciso liberar alguém aqui.
Dito isso, existem seis metas internacionais de segurança do paciente que fazem parte aí do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Basicamente são elas: a identificação do paciente, comunicação efetiva, administração segura dos medicamentos, procedimento correto e paciente correto. Aqui, nos hospitais, eles utilizam como cirurgia, né, cirurgia segura. Mas, para o nosso caso aqui, eu traduzi para procedimento correto no paciente correto, tá certo? Higiene das mãos e riscos de lesão e queda, como, por exemplo, os extravasamentos de contraste, né, ou uma queda do próprio aparelho, né? Então, tem várias ações aí focadas nesses assuntos, tá? Dito isso, essas 6 metas, elas permeiam todo o processo da rotina básica mesmo do atendimento assistencial dentro do centro de diagnóstico por imagem. Então, eu fiz um quadrinho aqui da jornada do cliente, né, da jornada do paciente dentro do centro de diagnóstico por imagem. E aí, Cris, eu vou te dar a palavra para poder falar de cada etapa junto comigo, por favor, tá bom? Okay. E aí, quem quiser falar também, por favor, pode se manifestar. Então, aí, pré-exame, a gente tem um desafio que é checar e preparar aquele paciente para realizar o exame, né? Iniciando aí a questão da identificação desse paciente, né? Checando se é o paciente correto, se o pedido está certinho, verificando a identidade dele junto com o pedido, confirmando o nome direitinho. O preparo correto, né, se existe aí um contraste, seja oral, seja endovenoso, se exige também, né, jejum, enfim, qual que é o protocolo para aquele exame especificamente, preenchimento de questionários e aplicação do termo de consentimento, o posicionamento e lateralidade, né, interessante sempre confirmar, os equipamentos sempre que necessário, né, e a higienização mesmo, tanto do equipamento, quanto a higienização das mãos, quanto toda a parte que permeia o atendimento como um todo, né, para poder receber aquele paciente com toda a segurança possível. Com relação a esse tema, né, de pré-exame, qual foi o seu maior desafio, Cris, para poder implantar tudo isso? O maior desafio é justamente a equipe iniciar a identificação do paciente sem medo de ser feliz. Eu falo isso porque era fácil chamar o paciente pelo primeiro nome, vamos entrar, você vai fazer isso, mas a checagem, né, eu percebia que existia uma vergonha de interagir mais com o paciente. Então, era feito assim, meio que mecânico. Então, eu falo que o maior desafio é você trazer equipe para o conhecimento da identificação do paciente, entender por que ela acontece. Né? Não é simplesmente só um nome, ali você pode ter um nome errado. Hoje a gente pensa que tem o PACS, né? Que é o Programa de Distribuição e Armazenamento da Imagem. Uma letrinha errada, você já não está jogando a imagem para aquele paciente. Né? Aquela imagem está perdida ali dentro do sistema. Muitas vezes, num cadastro de exame, quer dizer, você tem a primeira abordagem da identificação do paciente na recepção, logo em seguida, já na pré-sala de exame, né? Então, a equipe está inserida nesse processo, entender a identificação como sendo o passo principal. E o maior desafio é realmente que aconteça. Você vê isso muito claro em laboratórios, né, que já tem a dinâmica de pegar a identidade e de fazer o bate-volta, né? A gente ainda vê essa dificuldade dentro dos setores de marketing. Desculpa, deu o microfone aqui, eu tentei. Pode continuar, por favor. Dificuldade, e é percebido, eu não vejo essa dificuldade só aqui no hospital. Eu faço meus benchmarks também, assim, até como cliente, você tem ideia de como que acontece e assim, as pessoas sabem que precisa de fazer, mas não faz na amplitude necessária, né? Então, assim, treinamento, reorientação, é diário.
né? É ensinar a Bíblia mesmo, todos os dias, é aquele feedback, numa avaliação, o tempo inteiro é a possibilidade aí da identificação do paciente, que eu vejo que é o maior desafio. E tem a questão também de querer agilizar a agenda, né, gente? Porque centro diagnóstico de imagem é focado na produção. Então, assim, quanto mais rápido o paciente entra, mais rápido ele faz o exame, mais pessoas eu atendo e consigo produzir, né, gerar um maior lucro, maior lucratividade aí para a unidade diagnóstica, né? E é aí que está. É aí que está essa situação. Eu falo muito com a equipe, gente, não queime etapa. Lá na frente você vai sentir falta disso. E a possibilidade de uma falha ela é muito grande. Então, assim, pular etapa, queimar etapa é, com certeza, fadado fracasso. Porque você sabe que o paciente ele chega à sua instituição, não fala dentro de um hospital, ele não vem aqui feliz como ele vai para um shopping. Então, assim, você vai fazer a identificação, Maria José da Costa? Então, você tem que ter até um critério para fazer essa identificação do paciente. A gente fala de um questionário, como que você aborda o paciente na questão do contraste. Então, assim, essa primeira abordagem, a equipe da enfermagem e o técnico, ele tem que estar muito preparado, ele tem que estar muito envolvido com o processo dele. Então, o esforço maior nosso é o envolvimento da equipe em todos esses processos que permeia aí o checar e preparar, né, para o exame. Ô, Cris, o que foi mais... como que você conseguiu deixar mais fácil essa questão da identificação do paciente? Através de impressora? Vocês compraram, colocaram etiqueta ou pulseira? Sim, hoje a gente já trabalha com a identificação do paciente em todos os âmbitos, né? Risco de queda, e a identificação dele, a gente já entendeu, não tem como, mas é através da pulseira, né? Então, assim que ele passa, a primeira checagem, ela é feita na recepção, junto com o pessoal do atendimento, e essa checagem ela é feita com 2 indicadores, que é o nome completo e a data de nascimento. Esses 2 indicadores, eles continuam também no momento de colocar a pulseira, que é quando o paciente lê a identificação e dá o ok de correto. Ele é encaminhado para dentro da sala de exame e, novamente, ele tem a identificação da pulseira, mas segue com ele também o cadastro, né? A ficha, que aqui a gente tem o nome de ficha de entrada. Com essa ficha de entrada, que já tem um questionário também com etiqueta, então tudo nosso é identificado. Com os principais identificadores, que é a data de nascimento, o nome completo, e aí vem número de atendimento, número de acesso, que é também o que garante o envio da imagem correta, né, para a pasta do paciente, para o prontuário do paciente. Então, fazer esse caminho todo e entender as pessoas que aquela atividade ela não acontece por um acaso, que cada etapa tem uma razão de ser, a gente trabalha muito com a questão da falha sem punição. Eu falo que bem mesmo, a metodologia é bem na parte da didática, né? Como trazer essa equipe para entendimento da cada etapa das atividades. E aí muita gente fala, não, mas você perde tempo, você tem que ser, a equipe precisa, não, a equipe ela tem que ser rápida, ela tem que usar o tempo dela, mas ela tem que ser efetiva. E cada vez que ela perde uma etapa, lá na frente ela vai perder tempo em refazer. E refazer significa que o paciente está ali no meio de um possível dano. Então, essa gestão de risco aí, ela inicia aí nessa checagem. E é importante, isso que a Cris falou, gente, é muito importante o seguinte, ninguém consegue executar uma atividade, e aí vocês
podem avaliar aí por si só. Se não entende o propósito, né? Não é igual, por exemplo, a mãe da gente quando falava assim, você não vai mexer nesse objeto. Ah, por quê, mãe? Porque eu não quero que você mexa. Não é assim, né? A gente precisa explicar, e até hoje não existe mais tanta essa educação, a gente tem que explicar para a criança também por que ela não pode mexer. E a fase dos porquês, né? Exato. O porquê ele não sai, é o porquê, inclusive nas análises, por mais que a gente trabalhe com Chikawa, eu ainda falo, gente, o porquê ele é necessário. Isso, porque ela internaliza e realmente entende que aquilo ali corre um risco se ele não fizer, né? Então, o propósito da ação implantada, ela precisa estar muito bem clara para a equipe de vocês, para eles entenderem o porquê da identificação do paciente, e outra, não é só colocar a pulseira no paciente, é confirmar com ele se os dados dele estão corretos naquela pulseira, né? E uma coisa mais importante, o nosso hospital recebe muito idoso, né? E a gente percebe que os acompanhantes nem sempre estão atentos àquele paciente que eles acompanham. Então, é preciso o tempo todo estar chamando aquele acompanhante para envolver no processo. Às vezes, a gente vai... O questionário próprio, né? Que ele é tão importante, o nosso questionário é bem rico. Eu consegui colocar ali dentro, assim, todas as necessidades e a gente vê que tem acompanhantes que não sabem nada daquele que ele acompanha, né? Nossa, então, assim, é um desafio, né? Até, assim, eu falo muito com o pessoal da enfermagem que entregar o questionário é diferente de aplicar o questionário, né? Então, você está explicando ali, você está colhendo dados, informações que vão ser importantes para toda a linha de realização do exame até a finalização, que é o laudo, né? Então, uma informação, um histórico lá de cirurgia de apêndice que você deixou de informar, para o médico que vai laudar é super importante, né? Ele já vai direcionar. Então, assim, a equipe, ela tem que estar feliz. Eu falo que, gente, sejam felizes. Façam com desejo, fica mais leve, né? Essa interação com o paciente, esse acolhimento do paciente nesse momento do pré-exame é essencial, é a base de tudo. Eu falo que você não faz o arroz já colocando água quente, né? Você vai... Cada um tem uma forma de fazer, mas como que você vai apreciar um arroz bem feito? Né? Então, eu costumo falar muito com eles que a intenção é sempre a alma do negócio. Eu tenho a intenção, mas eu faço. Eu faço assim por causa disso, disso, eu faço isso por causa disso, disso. Então, eles entenderem por que eles estão fazendo. E a gente, quando trabalha com a gestão de risco, você vê claramente a questão da prevenção, né? Então, assim, você tem todas as barreiras para aplicar. E quando não aplica, você já tem certeza que vai ter falha ali na frente. Verdade. O pré-exame nada mais gente, do que a gente já prevenir várias coisas durante, né, várias intercorrências durante e pós-exame, né? É uma coleta de dados, acho que é a principal, né? É mais importante do que o próprio exame, a própria realização do exame. Alguém tem dúvida ou quer perguntar alguma coisa relacionada às ações pré-exame? Alguém da Clínica Santa Bárbara, Cris, perguntou, e aí quem quiser responder também, tá, Vanice? Quem quiser responder também, fica à vontade. Tá perguntando sobre a etiqueta, se ela é impressa em impressora própria, ou poderia indicar algum fornecedor. Posso responder essa? Aí vocês complementam? Sim. Ana, normalmente é uma impressora própria que própria para imprimir em etiquetas, né? Eu conheço a impressora Zebra, né? Não sei se tem outra marca, mas normalmente é a impressora Zebra, e aí o pessoal vai e configura aí no sistema que vocês têm para poder imprimir os dados que vocês acharem que são importantes para colocar. Como, por exemplo, a Cris padronizou lá no centro de imagem dela, né, lá no hospital, nome completo e data de nascimento. Mais alguma pergunta? Ou Cris, se você quiser complementar também.
Não, mas hoje a que está para etiqueta é a zebra mesmo. Né? É a zebra. Exato. E é importante ter essa impressora, assim, no primeiro passo, na recepção, mas possibilitando que esteja também presente na sala de exame, na sala de pré-exame, né? Isso aí vai, aos poucos, vai adaptando, mas é a zebra mesmo. Estão me ouvindo? Sim. Quem está falando? Vanice. Complementando, a gente acredita que deve ser um desafio vivenciado por vocês, por outras pessoas também. A Cris, que está expondo um pouquinho da realidade, talvez concorde comigo. Uma prática que é importante, que é uma cultura que é de formiguinha, né? A gente fala que tem que estar falando e repetindo novamente, mas é uma barreira que nos ajuda a fazer a segurança da identificação, é corresponsabilizar os familiares, né? Então, a gente corresponsabiliza o paciente ou o familiar no momento da identificação. Então, a gente pede o paciente para repetir, né, o nome completo. Então, a gente começa falando, é Maria, e espera que ele complete o restante do nome até o final, né? Então, a gente pede, confirma, por gentileza, a data de nascimento. Então, quando a gente envolve ele no cuidado, além de ser, né, uma barreira que a gente acaba fazendo com que ele externo também confirme com a gente, isso vai nos trazer um pouquinho mais de segurança nesse envolvimento. Mas também é um desafio, né, fazer com que todos tenham o mesmo comportamento de segurança, falando com o paciente, pedindo para ele repetir a identificação. Então, é só compartilhando também mais uma opção de garantir segurança na identificação, mas que também é um desafio fazer cumprir por toda a equipe, né, em 100% dos procedimentos. Mas é onde a gente tem que fazer a orientação diária, né, o acompanhamento diário, porque de fato é um risco que está dentro da nossa atividade e a gente não pode descuidar. Ótimo. Eu acho que uma das coisas mais simples e que a gente às vezes se inibe de fazer, né, enquanto profissional da saúde, é responsabilizar o acompanhante e o próprio paciente com relação ao cuidado dele, né? É responsabilidade nossa, mas ela tem que ser compartilhada com o paciente e com o acompanhante. Acho que isso é importante e traz ainda mais segurança para o processo, né? O que eu percebo é que, às vezes, ainda eu pego acontecendo e falo, vamos fazer assim, depois que já passou, olha, eu percebi que você falou o nome do paciente, né? Então, no querer fazer mais rápido mesmo, a agilidade, que as pessoas são mais elétricas, seu nome completo é fulano de tal, sua data de nascimento, quer dizer, a pessoa, ela não vai atinar, né? Então, eu sempre estou cortando isso, gente, olha, não fale, deixe que eles falem, você confira o que está escrito. Né? Porque na hora que a pessoa está falando, na hora que a pessoa está falando, você está ali, confirmando, né? É isso que está aqui. E outra, às vezes o próprio paciente está ansioso para ser liberado logo para fazer exame, ele concorda com qualquer coisa que você fala, né? Certo, perfeito. É isso mesmo. Isso mesmo. Não, é isso mesmo. A dor é de cada um, né? Então, a gente precisa de quebrar um pouquinho aí as ansiedades e não pular etapa. Bacana. Durante o exame, eu vou passar para a próxima, que é a realização do exame propriamente dita, né? Que lá dentro da sala é importante, né? O técnico, quem está envolvido na realização do exame, já saber da agenda e qual protocolo institucional vai seguir para aquele exame específico, né? Garantir que esse acesso à informação para os profissionais, ele seja fácil e didático, né? Então é importante a gente garantir isso lá, né? Ver se está certinho, se tem um padrão correto, para ele não ficar perdido. Auxiliar o médico executor, né? Se for o caso. Buscar ver se todos os registros assistenciais e controles, né, a gente acha que muitas vezes é só ir lá com um questionário,
o pedido médico e realizar o exame, mas não, a gente tem que fazer a rastreabilidade do contraste, se tiver que administrar uma outra medicação, temos que ter rastreabilidade também, né, lote e validade dessa medicação. Gente, isso não é só para quem é certificado, tá, ONA ou PAD, ou qualquer outra certificação, isso é protocolo de segurança que está dentro do Plano Nacional de Segurança do Paciente, isso é legislação. Então, se hoje vocês não têm, me coloco à disposição aí para trocar uma figurinha com vocês depois e a gente orientar com relação a isso, mas é muito importante garantir a rastreabilidade dos medicamentos administrados durante o procedimento, e contraste é considerado também, tá? Então, precisamos garantir esses registros assistenciais, se teve intercorrência, se não teve, como que foi, né, se tiver uma alergia, ela precisa ser notificada, existe a Notivisa, que precisa ser notificado eventos adversos, seja eles quais forem, né, alergia, queda, lesão, que é o caso do extravasamento do contraste, por exemplo. Então, esses registros assistenciais, que é o registro do que aconteceu durante a realização desse exame e depois da realização desse exame, é muito importante, é onde, infelizmente, a área da saúde falha muito em registrar, tá? E aí, né, tem a administração do medicamento, que está dentro dessa questão do registro, né, mas a administração do medicamento é algo que a gente tem que atentar, né, precisamos garantir a segurança na administração. É a dose certa, o paciente certo, né, a validade está correta, tem vários certos que a gente precisa confirmar aí, né, porque você pode colocar um contraste, por exemplo, para mais ou para menos, então isso precisa estar muito certinho, de preferência já ter um protocolo padronizado aí, junto com o médico responsável, para fazer a administração correta e assistir o paciente da melhor forma possível. Mesmo porque a gente sabe que a realização do exame com contraste, o médico é essencial ali, né? A gente hoje não pode admitir um exame contrastado sem o médico presente, né? Porque ele é quem prescreve, ele é quem vai acompanhar todo o procedimento, porque por mais que a enfermagem tenha aí todo o seu conhecimento, né? Eu falo que a enfermagem, ela carrega todo o peso do hospital, porque é ela que informa, ela que fala, ela que dá o grito, ela que monitora, ela que registra, ela que gera todo o movimento, né? Eu falo muito aqui, olha, todos têm a sua responsabilidade, né? E a questão da rastreabilidade do contraste, dos protocolos, né, de função, de administração, atendimento à urgência, né? Sim, não tem como a gente não ter, mas é inaceitável, né? Eu falo que hoje, a partir dos cuidados dentro do setor de imagem, você consegue mitigar falhas assim que antes era normal. Uma reação ao contraste acontecia muito. A partir do momento que você vai rodando aí o PDCA, melhorando seus processos, trabalhando mais preventivamente, você vê que não é raro acontecer, né? É raro acontecer. É verdade. Alguém tem alguma dúvida com relação a esses processos que a gente mencionou aqui durante os procedimentos? Se alguém tiver vontade de falar alguma coisa, perguntar. Fernando, fica à vontade para fazer a observação. E aí, pessoal, boa tarde. Minha observação, Cristina, é a seguinte, né? Eu estou numa cidade muito pequena, no interior mesmo, né? Sertão. Sim, sim. E aqui você pensa na quantidade de Maria José da Silva que existe. Nossa, aqui, mas Fernando, não é assim, aí deve ter muita Maria, José e Pedro, né? Então. Mas não raro acontece aqui, tá? E às vezes chama Maria Aparecida e levantam 3. Então, e eu olho assim e falo assim, gente do céu, olha a possibilidade da falha. E o nome da mãe e o nome do pai muito parecido. Sim. E demais, né? Aí o que eu fiz? Eu chamei o nosso desenvolvedor de TI e falei assim, olha, nós não atendemos paciente mais, nós atendemos exames.
o identificador único vai ser do exame, independente se ele veio 10 vezes, 20 vezes, uma vez, mas eu tenho um identificador único, que é o exame. A história começa pelo identificador único do exame. Aí a gente reduziu bastante, né, as falhas aí de nomes parecidos e tal. Mas foi muito complicado, entendeu? Se eu procurar no meu sistema aqui hoje, Maria José da Silva vai ter mais de 100. Ô, Fernando, mas eu fiquei curiosa. Você colocou a identificação, só o nome do exame, mas se tiver mais de um exame no mesmo dia igual, como que você faz para poder discernir um paciente de outro? Não, mas o identificador único é aquele do exame e depois vem o nome do paciente, entendeu? Ah, entendi. Ele é a chave, como é que eu posso dizer, primária. Primeiro eu identifico o exame. Quem é? O exame número 32.500. Ah, aí depois sim. eu coloco o nome do paciente. Você tem um número de acesso. O seu exame, quando você fala exame, ele recebe um número, é uma identificação numérica. Isso, porque se eu fosse usar o paciente como identificador, ficaria muito complicado, muito, né? E essa identificação numérica, ela é a base do programa de armazenamento, do PACS, né? Sim. Hoje eu falo para todo mundo, gente, olha o número de acesso. É o acesso que vai garantir que cada exame vai para a sua caixinha. Eu fico aqui brincando, como se eu estivesse brincando de casinha, gente. É assim, para poder explicar como que, depois que o exame é feito, como que a imagem chega até o prontuário, como que ela fica armazenada. E aí você está falando mesmo, é o número de acesso. E o nosso PACS, ele é centralizado, né? Então, imagina várias modalidades mandando o exame ao mesmo tempo, se tivesse a identificação pelo nome do paciente, né? É isso mesmo. Aí eu resolvi o problema assim, 99% dos erros foram eliminados, né? Esse identificador único. Não, muito bacana, e é bem assertiva essa questão aí do número, né, do exame, para complementar aí e garantir que você está fazendo realmente o exame do paciente certo. Renato, de Cataguases, ele perguntou se gostaria de fazer uma pergunta. Renato, fica à vontade, pode perguntar. Renato, se você estiver falando, acho que você deve estar no mudo. Oi, pessoal, boa tarde, todo mundo me ouvindo? Boa tarde, sim. Eu sou da equipe do Fernando, que acabou de falar. Sim. Estou acompanhando vocês. É uma questão que foi pontuada em caráter de conhecimento. Perdão, tá, gente, eu estou no plantão. Em caráter de conhecimento aí para a gente. Qual a ferramenta que vocês usam para filtrar, né, a reconvocação de contraste? A equipe, né? Eu sei que tem a parte de treinamento, né, mas muitas vezes acontece a reconvocação por imperícia, né? E qual a ferramenta que vocês usam para filtrar isso por mês, para saber o que está acontecendo? O que vocês usam para resolver isso? A reconvocação do paciente para contraste? Isso. Qual a ferramenta que vocês usam para não acontecer, ou para sanar, ou para resolver? Eu sei que tem ferramentas. Mas eu falo que treinar, tudo é muito bonito, né? Treinar, mas assim, como que é desenhado o fluxo? Né? Primeiro que o médico, o radiologista, ele presente, ele analisa aquele pedido, ele analisa a indicação clínica, e dali ele já vai solicitar um contraste. Se você hoje não está com o seu médico presente, essa interação, a distância, ela é importante, né? Porque o radiologista é que vai falar se vai querer o contraste ou não. E uma ideia, assim, até mesmo para analisar essa falha, já que ela ocorre, é um indicador de reconvocação, onde você faz a análise completa, né? Você vai ver, assim, no momento o médico estava presente, mas achou que não precisava do contraste, depois ele foi avaliar a imagem mais a fundo e viu que era necessário. Assim, são várias condições que podem acontecer de um paciente ter que ser reconvocado, mas a maioria das vezes
é a interação com o médico. Hoje você pode pensar assim, você não vai ter um médico presencial, mas a partir do momento que o técnico faz o exame e já disponibiliza a imagem para o médico, ele já tem uma pré-análise. Os dados da indicação daquele exame, ele já consegue falar, olha, eu vou precisar de uma fase de contraste. Então, assim, o técnico, ele não pode liberar o paciente antes do médico ter o primeiro acesso às imagens. Ao meu ver, é super importante essa pré-análise, tá? Das imagens. O paciente aguardar enquanto está reconstruindo, tá tudo ok? Isso não é só para tomografia, não. Eu falo que um simples exame de raio-x ficou pouco inspirado, por mais que o técnico tenha expertise, ele consegue ali verificar a imagem e falar, olha, eu vou precisar de repetir, mas reconvocar um paciente é custoso para o paciente, né? Você vai radiar o paciente de novo, a gente pensa muito na questão do uso racional do exame, justamente por isso. Então, a questão do pré-exame aí entra, você concorda? Dessa análise, e o técnico, ele também tem essa expertise, né? É só a caráter de conhecimento mesmo, para saber se vocês usavam alguma ferramenta, né? Ô, Renato, eu tenho visto, tem instituições que conseguem desenvolver no próprio sistema de atendimento, relatórios que para emitir no final do mês, tá, ou periodicamente, de acordo, cada instituição estipula um período, né? Aqui na VX, por exemplo, eu cuido dessas questões, né, de exames devolvidos e consigo fazer o filtro do que foi solicitado reconvocação, por exemplo, para os laudos que a gente faz, mas eu já vi instituições fazer isso, customizar isso com a TI para emitir relatórios de reconvocação, e a partir disso, analisar os motivos e o que pode fazer, né, o que pode ser feito como ação para reduzir esses motivos. Tá? Então, minha sugestão é vocês analisarem se é possível fazer dessa forma, né, automatizada, que é a forma mais prática, e eu também já vi instituições que o fluxo de exames são menores, e ter um livro mesmo, tipo um livro ata, onde que a recepção ou a área técnica anota o nome completo, registro, número de atendimento ou prontuário, né, não sei como que vocês chamam aí, e a data que foi feita essa reconvocação, para no final do mês fazer o fechamento de quantos pacientes naquele período teve reconvocação e quais foram os motivos, tá? Então tem essas duas sugestões aí para vocês fazerem uma gestão dessas reconvocações, análise dos motivos e ações para mitigar essas reconvocações. Eu costumo falar que nem tudo é TI. Às vezes você tem uma dificuldade, né, de trabalhar um relatório, você tem dificuldade de rastrear essas informações através de relatório, um registro, igual a Priscila falou aí do livro, o meu é através de um registro. Então, quando o médico fala, olha, eu vou reconvocar por algum motivo, então, através daquele registro ali, eu faço a reconvocação, mas aí eu notifico. E faço análise. Essa hora aí você consegue chegar no último porquê que reconvocou e trabalhar essa falha aí, permitindo melhoria. Eu acredito que a gente consegue fazer aqui. É raro acontecer reconvocação aqui. Raríssimo. Porque a equipe é muito antiga. Está muito adaptada ao serviço. É claro que a gente está fazendo melhorias todos os dias, mas eu acredito que, devido ao nosso programa estar numa crescente, a gente consegue colocar isso no sistema, né? O Fernando está ouvindo, né? Então, com certeza vai ser conversado e vai ser agregado ao sistema. Eu agradeço vocês pela essa visão aí do sistema também, gente. Tá, se tiver alguma dúvida, só me dá um oi, tá? Que a gente tenta agregar aí mais valor para vocês nessa instalação aí desse processo. Eu tenho um modelinho aí bem fácil também, se quiser eu te passo aí para você
querendo adaptar, fica tranquilo. Isso é ótimo. Ô, Renato, a Lucimara, boa tarde, sou enfermeira da qualidade aqui na Biodiagnósticos. Eu posso também contribuir com essa questão, na parte da reconvocação. Nós estamos aqui implantando o PAD, né, no nosso serviço, já bati um papo com a Priscila também, fora, em outros momentos, para falar também sobre reconvocação de paciente, retificação de laudos e até de análise dos laudos. Então, na questão de reconvocação, é exatamente o que a Cristina falou para esses pacientes que são emergenciais, ele não pode sair da unidade sem a gente ter um diagnóstico do médico, se vai injetar, se não vai, se ele quer que roda mais um protocolo ou não, é esse fluxo. E aqui para os ambulatoriais, como os médicos, eles não laudam imediatamente, a gente tem um prazo de resposta para esse laudo, às vezes acontece, nós customizamos o nosso sistema, e dentro desse sistema, ele tem vários motivos de reconvocação. O médico entra lá, faz essa solicitação dentro do sistema, o nosso serviço de recepção entra em contato com o paciente e faz essa reconvocação. Então, nós desenhamos uma política, desenhamos um POP e temos um fluxo. Posso também estar contribuindo com você aí com esses documentos, tá bom? Então, aí ficou os motivos, né, aí depois a gente abre a notificação se for uma falha, a gente notifica no núcleo de segurança do paciente e faz a tratativa com as equipes inerente a esse processo, se foi uma falha, ou se foi só para uma complementação mesmo do exame, aí a gente vai fazer análise de caso a caso. Não, muito bacana, Maravilha. muito bacana. Eu quero seguir. Muito obrigado, tá, pessoal, pelas orientações aí. E na oportunidade a gente vai se falando a respeito. Isso é muito importante, essa troca de informação. Bacana. Com relação a... Eu vou passar para o próximo... Aliás, parece que tem mais uma pergunta aqui, só um instante que eu vou ler aqui, que é o seguinte... Alguém me perguntou aí no chat, gente, eu não tô vendo o chat, tá? Então a Tati tá me repassando aqui pelo WhatsApp, só que não tem um nome aqui da pessoa, tá escrito, o nome tá Gestão de Risco HRPA, se existe um plano educativo para poder atender toda a RDC 36. Minha sugestão é vocês terem, né, uma política de segurança do paciente, né, que nada mais é do que, eu chamo de POP, tem gente que chama só de política, tem gente que chama de instrução de trabalho, né. De plano, né? Plano de segurança. Então, é importante que a instituição, ela defina esse plano, o que eu preciso para poder atender as 6 metas, que são essas aqui, ó. O que eu preciso para atender e garantir a identificação do paciente em todo o atendimento dele? E a identificação, gente, é tudo, tá? Se o paciente tiver alergia, é importante que esteja identificado no paciente que ele é alérgico. Sugestão é uma pulseira colorida a definir por vocês, com o nome do medicamento que ele disser que é alérgico. Porque se acontece a fatalidade dele ficar inconsciente, vocês já sabem que, por exemplo, vocês não podem administrar um dipirona ou algo associado a isso nesse paciente, tá? Inicialmente, até eu falei da identificação do paciente, na recepção, existem 2 momentos da identificação, né? A identificação nome e data de nascimento, que é a etiqueta, a pulseira branca que a gente usa. Nós aqui usamos uma pulseira rosa, que isso é de praxe, na recepção é perguntado, você tem alergia a algum medicamento? E a pessoa já informa, e a gente, se tem, a gente escreve a caneta mesmo, nessa etiqueta, e a pulseira de queda, risco de queda. Então, sempre perguntamos também, né, se a pessoa teve queda nos últimos 2 meses, como que foi a queda, a gente tem aquela primeira leitura visual do paciente e interroga, é super importante. Se tem dificuldade de deambular, já é um indicador, né, já é um indicador de risco. Idoso, muito idoso,
né? Normalmente eu vejo aí instituições usarem acima de 65 anos, mas olha, tem idoso com 65 anos que está mais jovem que eu. Então, né, são avaliações que são mais institucionais mesmo, mas que precisam ser tangíveis, precisam ser objetivas para a equipe não ficar perdida, né? E aí, com um plano de segurança bem estruturado, a partir dele, eu sugiro que vocês façam treinamentos, né, tanto dos conceitos e como atender essas 6 metas, né, e pelo menos uma vez por ano, né, para reciclar, né. Tem gente que tem instituição que gosta de fazer 2 vezes por ano, inclusive tem 2 meses no ano que se fala muito de segurança do paciente, que é abril e setembro, né, dia 17 de setembro é dia internacional da segurança do paciente, dia 1º de abril é dia nacional da segurança do paciente. Então, tem esses 2 momentos aí que vocês podem trazer esses temas aí à tona, né, na instituição de vocês, para poder ajudar. Estranho, peraí que deu alguma coisa aqui no meu fone. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Tem algum barulhinho que eu não sei de onde está vindo. Vocês estão ouvindo algum barulho? Barulhinho de longe. Tá. Então, a minha sugestão, né, com relação à educação continuada aí com a equipe de vocês, é primeiro instituir a política, né, o plano de segurança do paciente na instituição de vocês, considerando aí a rotina de vocês, tá? A Luciana, ela é do Complexo São João de Deus, lá em Divinópolis, e ela é hoje supervisora lá da parte de radiografia, né, tomografia, enfim. E ela está falando que lá eles estão em processo também de implantação da ONA, e estão fazendo levantamento aí de todos os riscos, né, focando aí no desenvolvimento do núcleo de segurança do paciente. E o desafio é divulgar bastante esses riscos, né, acho que o maior desafio, gente, não sei se vocês vão concordar comigo, é instalar uma cultura e fazer a equipe entender o propósito, né, dessa cultura. Eu entendo que treinar nem sempre significa que as pessoas estão capacitadas, né? Então, assim, o nosso maior desafio é também desenvolver essa questão da educação continuada de forma efetiva, porque muitas vezes a gente percebe que os treinamentos, eles não são efetivos, e as falhas nem sempre acontecem por problema na mão de obra. É uma tendência muito grande de falar, fulano que errou, fulano estava sem foco, fulano estava passando problema, mas assim, a gente tem que voltar muito para o processo, para o desenho daquele processo, né, entender, tá bem descrito, olha, isso aqui pode melhorar, porque não tem nada que não possa melhorar, né? Através de uma falha, você consegue ver ali uma plenitude de possibilidades de melhoria, né? Hoje, mais do que nunca, formas de treinamento. Às vezes, os treinamentos são vazios, né? Você chega e fala, isso, a partir disso. Muito conceitual, né? É muito conceitual. Nós desenvolvemos aqui filmes, uma gravação que a gente deixa até disponibilizado no nosso sistema de qualidade, e cada um fala de um tema e fala com propriedade, mas de forma clara, entendível, assim, bem lúdica, e tem tido muito resultado. Eu vejo que as pessoas, assim, elas interessam mais. Entendi. A pergunta, voltando aqui com relação ao plano educativo, eu vou ler aqui, olha, vocês têm algum plano educativo dentro do CDI voltado para a experiência do paciente, onde ele participa desse processo com orientações para conhecimento dele do processo? Normalmente eu vejo fazerem cartilhas, né, falando sobre a segurança do paciente, sobre a identificação segura, orientando o paciente a informar se ele tem alergia, falando sobre o risco de queda, que existe, por exemplo, uma plaquinha no chão que informa que tem que tomar cuidado, que
tem risco de escorregar, que quando ele vê essa plaquinha, para ele tomar cuidado. Tem várias questões assim que podem ser implantadas na instituição também. Cris, você tem alguma coisa assim no Hospital Belo Horizonte? Nós temos uma cartilha. Essa cartilha, ela mapeia todo o hospital, passa por todos os setores, falando um pouquinho de cada local. E dentro do CDI, quando termina o exame, que ele já permaneceu lá, se é contraste, se ele já permaneceu conosco aí os 30 minutos, nós entregamos para ele um informativo, né, da necessidade dele hidratar, informando que se ele tiver alguma reação diferente do que ele normalmente tem, né? Qualquer anormalidade, ele vir direto para o pronto atendimento. Essa informação, assim, é bem básica, é um quarto de uma folha, mas escrita de forma bem entendível, mas todo paciente sai daqui já orientado, né? Quando pegar o exame, como que ele faz para requerer esse exame também. E os nossos telefones de contato para uma primeira necessidade, e é bem efetivo. E é bem simples, tá, gente? Não vai nem gráfico aqui, não é nada. Eu fiz um modelo em Word mesmo, e a do Hospital Geral, que ela é modelo gráfico, mas dentro do CDI ela é bem simples, mas ela é bem esclarecedora. Vanice, na FOB também, Build? Então, aqui na Build, aqui o Serviço de Qualidade está desenvolvendo um folder que vai estar orientando melhor esses pacientes, mas a nossa orientação começa desde o agendamento. Mas, evidenciando os pacientes na entrada, a gente vê que nem sempre eles entenderam tudo. Então, aí me trouxeram essa necessidade e a gente do Serviço de Qualidade começou a desenvolver um folder, tem que ser colorido, a gente tem que pintar para eles, desenhar. Verdade. Deixa bem colorido, porque aí o pessoal entende bem. Então, assim, é um desafio grande a gente conseguir atingir todos os públicos, né? Porque a gente tem desde o jovem até o idoso. Quem sabe ler, quem não sabe, né? Exatamente. Uns utilizam muito o celular, hoje em dia é tudo celular. Então, facilita muito se a gente conseguisse mandar isso pelo WhatsApp mesmo, né? Ou então pelas redes sociais. Seria sensacional, mas nem toda a nossa população vai ser atingida. Então, a gente está fazendo um folder, porque alguns ainda gostam de papel, né? E aí a gente está desenvolvendo o folder. Alguém estava querendo falar também? Tem mais alguém, gente, que quer compartilhar o que tem feito para educar os pacientes? Posso, Vanessa? Oi, Vanessa. Hoje a gente ainda não entrega, né, por escrito, até uma prática que está para a gente instituir. A gente faz orientação verbal com as orientações pós-contraste, né? Mas a gente criou, falando agora um pouquinho de experiência do paciente na ressonância, nós criamos, até é uma criação da minha enfermeira Thaís, que está aqui conosco caladinha, nós criamos um flipchart, como se fosse um flipchart mesmo, com orientação de posicionamento na ressonância e orientações do exame, né, como o posicionamento de elo, que ele não pode ficar, né, o ruído. Então, a gente faz um acolhimento do paciente fora de sala e a gente apresenta para ele uma foto em A3, né, na mesma impressão que nós fizemos, que nós realizamos as imagens. Então, é um impresso grande em A3, mostrando como que ele vai ficar, qual que é o posicionamento dele na ressonância e fazendo esse tratamento de forma mais cuidadosa e com calma, vamos dizer assim, né? Então, isso envolve o paciente, né? Então, a gente dá uma abertura muito maior para ele tirar as dúvidas e o receio do que aquela orientação que a gente fazia dentro de sala no momento do posicionamento do paciente. Então, a gente sabe que o tempo de ressonância é corrido, né? A gente precisa orientar com clareza, mas dentro de sala a gente tem que ter a dedicação ao paciente, mas a gente sabe que a gente não pode ficar também prolongando demais esse acolhimento dentro da sala de exame por causa do tempo de agenda. E isso tem sido positivo,
né, a gente faz esse acolhimento fora de sala, então é um momento que ele tem mais abertura para perguntar como que ele vai ficar posicionado, qual que é o tempo de exame, então do ruído, da importância de adicionar, que a gente vai estar chamando, né, vamos estar atenta ao chamado dele. Então a gente antecipa essa experiência dele na ressonância com essa orientação e o acolhimento. Isso eu acredito que pode ser uma boa prática, porque a gente tem esse acolhimento mais dedicado dentro da sala, a gente faz de novo, né? Tirar as dúvidas, breve, né? Mas mais breve, e a gente tem uma interação maior, né? Então, eu acho que isso tem mudado um pouco a experiência dele, sabe? Até mesmo para a gente ter um maior conforto de que a gente está orientando, está com um tempo de escuta mais dedicado. Porque dentro da ressonância a gente tem que fazer escuta, obviamente, mas a gente também se preocupa que a agenda está atrasada, que a máquina está parada, e tem pessoas que têm muitas dúvidas, né? Uhum. Eu acho que essa orientação fora de sala contribui para a melhor experiência do paciente na ressonância. Não sei se vocês já praticam isso, mas a gente tem visto como positivo. Obrigada. E sem dúvida, hoje a palavra de ordem é acolhimento. E o paciente, ele quer ser escutado. E quando você fala, né, você fala com tranquilidade, fala com leveza, ele talvez entenda mais do que um papel que você entrega. Aquele papel é um registro, mas esse acolhimento, essa fala, essa metodologia aí do papel A3, né, do cartaz A3, ficou muito legal. Achei assim que... Bacana, né? Também gostei. E as fotos... Muda, né? E as fotos de posicionamento é da equipe. A equipe ficou em cada posição. Que legal. Tirando as fotos, aí fala ressonância de crânio. Eu vou lá na folhinha de ressonância de crânio e mostro. Então, é o tempo de deixar o paciente falar, né? Eu acho que contribui para uma experiência mais acolhedora, vamos dizer assim. Sim, sim. Verdade. E é aquilo que a Lucimara falou, né? Para o paciente tem que desenhar, né? Ele tá ali assustado, não sabe como é que funciona o exame, vai entrar dentro de um tubo. Então, se puder desenhar para ele, ele tá nervoso ali, né? Normalmente. E já tem o medo, né, gente? Ressonância, todo mundo fala, é aquele do tubo? É aquele que a gente fica lá dentro? E assim, você escuta perfeitamente assim, o medo, né? Porque quem fez e teve alguma reação assim de ansiedade, conta para mim que é péssimo, né? Que, nossa, você não vai dar conta. Então, a ansiedade ali, ela tem que ser destruída. Tem um vídeo, não sei se vocês já viram, né? Aproveitando o bate-papo. Minha primeira experiência com ressonância, uma brasileira vi, sim. Aquilo, ela deixa muito clara a experiência do paciente, né? Dá pra gente se envolver. É legal, eu vou assistir. Não conheço, não, mas vou ver. Eu vou procurar isso, mano. Por favor. Vai ser bom. Bacana, gente. Então, agora a gente vai para o pós-exame, tá? Que é nada mais do que acompanhar aquele paciente, né? O pós-exame, instruir ele e o acompanhante com orientações, né? Se caso tiver biópsias, né? Como que funciona a questão da retirada dos resultados, né? Se tem um pós-contraste, se precisa de fazer algum cuidado, teve extravasamento, tem que fazer um acompanhamento desse extravasamento, se ele vai evoluir com uma ferida maior, se teve outra intercorrência, é importante acompanhar e orientar, né, pacientes, por exemplo, que entram dentro do protocolo renal, que a gente já, né, rastreou lá no pré-exame. Então, de acordo com o paciente, é importante a gente acompanhar e instruir, né, e também fazer o lançamento aí do material e medicamento utilizado para garantir, como eu disse anteriormente, a rastreabilidade, né, principalmente do medicamento utilizado durante o procedimento, né, que inclui um contraste. Gente, eu estou reforçando muito a questão que o contraste faz parte do rol de medicamentos, porque eu já vi muita instituição falando, mas contraste não é medicamento, não precisa rastrear. Gente, precisa, né, ele faz parte do exame, mas você está injetando, né, o paciente, ou ele está injetando, ou ele está bebendo, enfim. É algo que ele, né, um produto que ele está consumindo ali, e a gente precisa acompanhar se vai ter alguma intercorrência após, né, a administração. Realizar novamente a higienização do equipamento para o próximo utilizar é muito importante. Em auditoria, principalmente em instituições de centro de imagem, eu já passei
já passei muito mal avaliando o atendimento entre um paciente e o outro, e a instituição preocupada em produzir e não realizando a higienização, né? Eu acho que o Covid, a pandemia, ela trouxe muitas reflexões, né? Mas, assim, essa é a parte boa, porque antes, às vezes, eu falava, né, com os donos das clínicas que eu auditava na época que eu fazia auditoria da ONA, sobre a higienização, eles riam da minha cara. Aqui, o tempo que eu gasto higienizando, eu já atendo 2 pacientes. Então, assim, gente, isso é muito importante, né? A gente tem que focar na produção, porque é o que põe o dinheirinho na mesa, mas a higienização é muito importante, né? Checar os registros, se a gente colocou tudo. Às vezes a gente vai fazer uma auditoria aí de faturamento, tá faltando um monte de informações que são importantes aí para faturar. Não só por isso, né? Se você tiver o núcleo de segurança do paciente ativo na sua instituição e tiver uma intercorrência, você vai precisar desse registro posteriormente para fazer uma análise do que aconteceu, se teve alguma falha de atendimento, de assistência, né? Então, checar os registros é muito importante. E armazenar da forma correta. A LGPD está aí nos cobrando para que a gente garanta a segurança das informações que a gente colhe, né? E das informações que a gente compartilha. Então, é importante a gente atentar para esse pós-exame aí, onde que arquiva, onde que fica todos esses registros, para depois eles irem para o prontuário ou para um arquivo físico aí que vocês tiverem. Né, eu queria até fazer uma pergunta, porque eu não passei por essa experiência e morro de curiosidade. Um paciente que teve uma reação ao contraste e ele está em uma clínica, que a minha experiência, eu estou dentro do hospital, eu aciono o código azul e já em 2 minutos a equipe do pronto atendimento já está conosco, né? E eu olho para a cara dos radiologistas e falo assim, e aí? Né? Como que é isso se for lá na sua clínica? Como que você está em relação à urgência e emergência, aquele primeiro atendimento? E como que vocês têm isso aí desenhado na clínica de vocês? Cris, você pode fazer a pergunta de novo? Que eu não entendi a sua dúvida. Na questão do atendimento da reação ao contraste. Sim. Como que os médicos, né, os radiologistas hoje nas clínicas, eles estão preparados? Porque a gente fala muito de treinamento da equipe técnica, né? E a gente percebe que dentro de um hospital eu tenho a equipe do pronto atendimento que vem cá e me dá o suporte, a equipe médica, claro que está aqui conosco, ela vai iniciar o primeiro suporte, mas da evolução numa clínica, como que acontece esse primeiro atendimento? Olha, eu tenho orientado as clínicas, né, a ter uma maleta de emergência, se não for possível ter o carrinho, né? No caso da ressonância magnética, a gente orienta a ter uma maleta de plástico com todos os medicamentos básicos para um atendimento de urgência, né? No caso da alergia, a gente pode ter um edema de glote, por exemplo. Sim. Então, talvez ter uma cânula de Guedel, minimamente, adrenalina, corticoides, enfim. Normalmente a gente padroniza isso, tem uma lista de medicamentos, agora eu não estou lembrando de cabeça, mas tem uma lista que basicamente precisa ficar dentro dessa maleta, e a gente sempre orienta a padronizar um carrinho de emergência para ambientes fora da ressonância, tá? E aí ter o protocolo de atendimento à emergência, né? Ter o protocolo de parada cardiorrespiratória e ter o protocolo de atendimento à reação anafilática. Tem alguém aí que quer compartilhar como que tem feito na clínica? Essa é a minha dúvida, assim, porque os médicos, eles passam por processo também de aprendizado, né, desenvolvimento, educação continuada, mas a minha preocupação maior é dentro da clínica de imagem, né? Dentro do hospital, a intercorrência tem o tempo inteiro, né? Ela tem o tempo inteiro, né? Então o treinamento, ele é diário. Ele é diário, os médicos estão preparados, mas numa clínica de imagem, com todos esses cuidados que a gente tem preventivos, é raro de acontecer uma reação ao contraste, mesmo porque hoje a gente nem fala mais de
daqueles contrastes antigos, né, Verdade. que traziam mais riscos aí. A orientação que eu sempre dou é realizar o treinamento para a equipe médica suporte básico ao avançado, né, que é o ACLS. Tem clínica que opta por dar o treinamento, né, por pagar o treinamento de ACLS para todo o corpo clínico, que normalmente é composto, sei lá, por até 10 radiologistas, e fazer esse treinamento da ACLS, que tem uma certificação aí, né, uma validade de 2 anos. E tem clínicas que promove sedação, então normalmente eles fazem uma parceria aí com o anestesista para ele fazer esse treinamento anualmente, para reciclar, porque como não é uma coisa comum de acontecer, a equipe médica precisa estar reciclando sempre, né, porque não faz parte do dia a dia, e é obrigatório, né, pela vigilância sanitária, tem a RDC, que agora eu não estou lembrando o nome, se alguém puder me ajudar, que tem treinamento obrigatório sobre parada cardiorrespiratória. E aí toda a equipe assistencial precisa fazer essa reciclagem uma vez por ano. Uhum. Né? Então, assim como é nos hospitais, precisam ser feitos nas clínicas. Tem alguma clínica aqui, gente, que está participando, que faz esses treinamentos, que tem um plano de treinamento anual aí que tem essa obrigatoriedade, que já faz isso rotineiramente? Priscila, eu posso contribuir com essa pergunta da Cristina. Sim, por favor. Então, aqui na biodiagnóstico, eu estou descrevendo também os processos de emergência, e na RDC 63 fala das boas práticas no serviço de saúde, né? Obrigada. Então, ele fala que a gente tem que ter esses planos emergenciais, né? Que a Cristina tem essa preocupação. Para a gente conseguir uma licença de funcionamento, a gente tem que estar cadastrado com um hospital mais próximo, né, que é o nosso suporte. A referência, né? Isso, então a gente tem que ter essa comunicação com esse serviço, e não só isso, hoje a gente percebe que os nossos médicos, eles estão cada vez mais bem preparados. Então, não só os cursos de especializações que eles fazem, pelo CBR, eles também fazem o curso de AVR, que é o ACLS, que é válido por 2 anos, e ele também é um curso emergencial para o nível superior. Então, esses médicos, eles estão vindo, praticamente, eles já vêm pronto, com esses cursos de emergência. E para os técnicos, é o curso mesmo de BLS, que é o mais simples, que também é válido, né, por 2 anos, reconhecido pela American Heart. Então, a gente está correndo atrás desse selo PAD, a gente tem que ter essas certificações dentro do nosso serviço com o nosso corpo, né? Então, nosso corpo clínico está cada vez melhor preparado, né? E nós, como qualidade, né? E preocupado também com o cuidado do nosso paciente, que ele é o centro do cuidado, a gente também tem que pensar nisso mesmo, você está certinha. De pensar o que está sendo feito aí, né? E chamar atenção para isso, né? Porque a realidade, sim, a gente fala assim, a nossa realidade dentro do hospital é muito diferente da realidade de uma clínica pequena, né? Que é assim, e a gente vê grandes serviços de imagem que estão muito preparados, a gente vê serviços de imagem que estão iniciando, mas que até para começar precisa de ter todo esse preparo, esse aparato, né? E a gente não escuta mais casos, né? Acontecimentos de notícia de paciente que teve uma reação ao contraste e faleceu, né? Chegou a óbito. É uma coisa que a gente escutava muito no passado, né? Então, os cuidados, a gente vê que a linha de cuidados aí, ela está intensa. E é legal saber dessa preparação aí para as clínicas. Até porque também agora a Anvisa, né, ela tem buscado isso, porque durante um tempo passado era muito aberto isso, era muito fácil você conseguir uma licença de funcionamento. E hoje, eu falo que hoje eles querem o carrinho de emergência, eu tenho uma clínica, mas eu tenho tudo todo operado. Aqui, olha, a vigilância sanitária hoje, ela é um certificador. Ela te avalia com todos os requisitos de uma ONA.
Exatamente. Né? Então, eles estão preparados, né? Eles entenderam também a necessidade de mudança de avaliação, e eles vêm com essa proposta mesmo, de buscar evidência de prevenção. E evidência que a gente vê aí, por exemplo, tá, a vigilância, né, o Ministério da Saúde como um todo, eles estão bem antenados com isso, que aí criou a RDC 330, que foi revogada agora, você viu que ela e foi para 611. E se você ler a lei, ela hoje está descrito lá quais são os treinamentos obrigatórios. A gente nunca teve isso dentro do centro de imagem. Nunca teve. Então, hoje a RDC exige. Exatamente. Isso, e assim, o que é importante nós como qualidade dentro desses serviços, né, de diagnóstico por imagem, é desenvolver o olhar dos nossos colaboradores, porque às vezes o paciente está passando mal ali, eles não estão entendendo, então é desenvolver mesmo a equipe, falar, olha, está com sudorese, está com náusea, a detoração, né? Exatamente. Sabe que essa parte aí foi uma parte que eu fui muito indagada na nossa auditoria. Com certeza, é um desafio. Cristina, é assim que a gente consegue ganhar uma certificação. É assim, é desenvolver o olhar dos nossos colaboradores. E quem vai fazer isso é a gente, né? A gente vai estar lá falando, é assim, tem que nem você falou anteriormente. É teatro. Isso, o tempo todo, falando a mesma coisa. O tempo todo falando a mesma coisa, e tem hora que eu brinco e falo assim, tô chata, né? Mas é isso mesmo, viu, gente? É isso mesmo. Então, as meninas até falam, olha, o paciente chegou assim, estava assim, eles fazem até a carinha. Aí eu chamei o código amarelo. Isso. Eu falo que assim, é melhor errar pelo excesso do cuidado do que pela falta dele, né? Então, eu falo assim, nós estamos aqui para salvar vidas. É verdade. Eu uso muito essa frase. É verdade. Gente, eu pontuei aqui algumas coisas de segurança, que eu acho que quem é enfermeiro aí sabe bem, mas eu só coloquei aqui para dar de exemplo uma das ações aí para a gente garantir que as ações, as práticas para garantir a segurança do paciente precisam ser feitas. Então, eu dei uns exemplos aqui, por exemplo, medicação segura, né, a gente tem aí a prática dos 13 certos, eu não sei se está no 13 não, mas cada vez que eu olho está 9, depois está 13, 20, então assim, a gente tem várias ações que a gente pode implantar dentro da assistência, que pode nos ajudar, tá, e aí fazer ações pequenas no dia a dia, né, gente, quais são as práticas para garantir a segurança na administração de medicamentos, e trazer isso de uma forma que fique fácil acesso para os colaboradores, né, que é isso que vocês estão falando aí, né, é ferrinho de dentista, é falar o que eu preciso todos os dias olhar para garantir a identificação do paciente, o que eu preciso todos os dias para garantir um atendimento de segurança do paciente no âmbito de administração de medicamentos, o que eu preciso para poder identificar que aquele paciente é alérgico, que tem vários cuidados que eu preciso fazer para aquele paciente não desenvolver, né, um choque anafilático, não desenvolver alergia durante o meu atendimento, né. Então, não é só simplesmente você identificar o paciente, checar o pedido médico, precisa checar o questionário dele, precisa checar a condição de saúde dele para poder fazer o atendimento. Então, tem sinalizadores do risco de alergia, né? Tem um questionário que orienta, né? A gente tem um protocolo de dessensibilização implantado, a gente tem um protocolo de atendimento em caso de alergia, o meio de contraste, quais são os tipos de contraste que eu tenho dentro da minha instituição, né, quais são os cuidados que eu tenho que ter pré e pós-contraste, quais as informações que eu preciso saber desse paciente para administrar um contraste, né. O desafio está exatamente nisso, na comunicação efetiva com a equipe. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, não vou ficar lendo para vocês isso, mas se quiser eu posso compartilhar essa apresentação com vocês, de algumas ações que a gente tem aí, né, proteção renal, o que eu preciso saber,
né, quais os níveis, né, de clearance que eu preciso ter para o uso de contraste, qual que é o risco baixo, qual que é o risco alto, qual que é o risco intermediário, o que eu preciso agir quando eu identifico esse risco, né? Vai muito, segurança paciente vai muito além de que simplesmente ir lá, dar um treinamento para os colaboradores e ler a RDC, né, para eles. Sinalizar risco de queda, como que funciona a sinalização, como eu identifico que tem um risco de queda para aquele paciente e qual o risco que eu tenho de queda no ambiente que eu estou trabalhando com aquele paciente, né, que não é só o paciente idoso que tem dificuldade de deambular, mas peraí que alguém pediu alguma coisa aqui. Só finalizando aqui a questão da queda, não é só identificar se tem dificuldade de deambular, mas o meu tomógrafo, ele desce, eu preciso ter uma escadinha, eu estou usando cadeira de roda, enfim, tem várias ações para mitigar o risco de queda. Alguém pediu para eu voltar no slide anterior, é esse de clearance de creatinina que vocês querem? Luciana? A Luciana do Complexo São João de Deus pediu para eu voltar. Posso continuar? O outro? Questionário? Qual que é? Eu não estou vendo o chat. Então, é o questionário? A Tati tá olhando aí para mim, gente. Isso, beleza. Então, no questionário aqui, eu vou ler para vocês, que acho que ficou com a Luciana ficou com dúvida. Então, questionário para meio de contraste, né? É importante a gente realizar uma triagem desse paciente através do questionário, né? E perguntar se alguém já disse que existe algum problema no funcionamento dos rins, se alguém já disse que tem proteína na urina, se tem pressão alta, se tem diabetes, se já fez transplante renal ou retirou os rins. Então, são perguntas básicas, né, para administrar seguramente o meio de contraste. Alguma dúvida com relação a esse tema, gente? De administração segura de contraste, proteção renal? Posso passar? Tô passando, hein? Então, aqui eu coloquei algumas coisas, eu vou compartilhar, tá, com vocês. Vocês só me chamem, por favor, no WhatsApp, que eu compartilho com vocês essa apresentação, sem problemas. Aliás, eu acho que eu já vou deixar no chat aqui, para quem quiser. Orientações com cuidado na punção venosa, né? Quais são os riscos que a gente precisa minimizar, como flebite, transfixação do catéter, extravasamento, hematoma, dor, edema, múltiplas punções. A Zileia falou que quer tudo. Pode deixar, Zileia, eu vou te mandar. Avaliar mesmo, né? Idoso, por exemplo, tem a pele muito delicada. Tem pessoas que têm... Eu, por exemplo, gente, as minhas veias somem quando ela vê a agulha. Então, às vezes, sei lá, promover um calor local para aumentar aí a vasodilatação. Eu já vi clínicas fazerem isso com compressas mornas, além, né, do garrote. Alguém aí já teve algum desafio com relação à punção venosa, múltiplas punções e precisou implantar alguma coisa nova para poder reduzir, ainda mais lugares frios, né? Aqui dentro do hospital, nós recebemos muito paciente oncológico e é desafiador. Não é demais, né, gente? Assim, e a gente fica muito preocupado, porque recebemos também muito paciente idoso, e paciente que fica em casa de repouso. Então, assim, o cuidado, e eu falo que é a expertise profissional da enfermagem mesmo, né? Tem o treinamento, tem tudo, mas, assim, essa maturidade da equipe da enfermagem ao trato desse paciente, gente, é tudo. Verdade, com certeza. A gente sabe que, assim, dependendo daquela pelezinha tão frágil, se ela encostar numa parte do equipamento, pode romper ali, ter uma lesão. Nós tivemos um caso recente que nós não conseguimos entender como que lesionou. Mas de tão frágil aquela pele, tão sequinha, e assim,
teve uma pequena ferida que cicatrizou rápido, mas para entender como que aquilo aconteceu foi um desafio. E é muito importante, pessoal, quando a gente fala de segurança do paciente, da RDC 36 e de tudo isso que a gente está falando aqui, são ações para mitigar risco, mas os riscos e os eventos, eles acontecem. Então, vocês precisam notificar, precisam registrar e precisam investigar, né? Por quê? Porque vocês vão conseguir, a partir dos registros, ver quantas vezes esses eventos estão acontecendo, por que estão acontecendo, o que precisa ser feito para reduzir. E é o núcleo de segurança que faz essa análise, faz essa discussão multidisciplinar, porque, né, uma cabeça pensa mais do que, aliás, várias cabeças pensam mais do que uma, então é importante ter uma comissão para discutir os eventos adversos relacionados à assistência de vocês, para poder colocar ações e reduzir. Quantas vezes está acontecendo edema, quantas vezes está acontecendo flebite, quantas vezes está acontecendo extravasamento de contraste, é a bomba que precisa ser regulada, eu mudei o meu gelco, a marca do gelco que está diferente, é um técnico novo que está ali, uma técnica nova, uma enfermeira nova, sem experiência, ela precisa de treinamento. Então, eu estou falando da punção, mas isso é para tudo, tá? Para a questão de proteção renal, para a questão de... Então, todas as ações que vocês implantarem dentro do plano de segurança, elas não são suficientes se vocês não monitoram os eventos adversos que acontecem durante a assistência prestada ao paciente. Ô Priscila, queria só compartilhar aqui que nós estamos, né, essa semana trabalhando aí no plano de segurança do paciente, numa campanha motivacional. Eu vou só colocar, nós fizemos aqui não sei se está dando para vocês verem. Não, deixa eu só descompartilhar a tela aqui, que aí fica mais fácil de todo mundo ver. Aí eu volto depois. Pode mostrar. Deixa eu ver se eu consigo destacar você aqui. Opa, peraí. Ah, tô vendo. Vocês estão conseguindo ver, gente, a tela dela? Eu sim. Nós fizemos, nós desmembramos, né, o nosso plano de segurança de paciente de uma forma bem lúdica, e esse cartaz em A3, ele está espalhado em todos os setores, e a gente está fazendo uma campanha com os colaboradores, e eles são, assim, com brincadeiras lúdicas, e, assim, é muito interessante. E, gente, para quem não está vendo a imagem da Cristina, ela está mostrando aqui o plano de segurança do paciente que foi desenvolvido lá no hospital de uma forma lúdica, que ficasse fácil para todos os colaboradores entenderem o que é o plano, em que consiste, né, e quais são os conteúdos dentro desse plano, de uma forma que fique fácil. Tá? Então, basicamente é isso. O desafio é a comunicação, né? Além de falar, tem que ser comunicação visual. Não tem, esse é o desafio. E ficou assim, bem legal, porque próximo do refeitório foi criado um espaço para a Semana da Segurança do Paciente. Então, assim, eu não consigo passar aqui, mas eu vou mandar uma foto para vocês depois, de ver assim, como que está sendo interativo, como que as pessoas estão participando, como está mexendo mesmo com as equipes, sabe? Legal. É ser criativo, a verdade toda é essa, a gente tem que buscar criatividade cada dia mais, buscando essa motivação aí, a partir do conhecimento, né? Essa abordagem aí do plano de segurança de paciente, que no contexto geral é o essencial aí para a continuidade aí da assistência. E sugestão, gente, se vocês tirarem e reservarem uma semana, 3 dias do ano para falar sobre segurança do paciente, para falar do plano de segurança do paciente na instituição de vocês, é o melhor caminho, tá? Para todo o colaborador, né? Toda a instituição, toda a empresa de vocês entender o quão isso é importante
e o quanto vocês estão engajados para garantir uma qualidade assistencial focada na segurança do paciente. Gente, eu trouxe aqui na minha apresentação alguns temas aqui focados na zona de segurança da RM. Vocês querem que eu passe, não sei se vocês querem que delongue para isso, ou eu posso marcar um outro momento para a gente falar só de ressonância magnética. O que vocês acham? Falamos agora, vai ser mais alguns slides, a gente vai gastar mais ou menos 1 hora. Ou a gente marca um novo momento para falar sobre segurança na ressonância magnética. A gente pode fazer isso até esse mês mesmo, ou no próximo mês. Eu acho que o novo momento é importante, porque é um tema rico, né? Verdade. Eu achei que a gente ia conseguir falar das duas coisas, já que é segurança, mas eu acho que a gente vai delongar bastante. Então, vamos combinar, esse horário de 4h30, tá um bom horário para a gente poder combinar, ou vocês acham que precisa ser mais tarde? O que vocês acham? Eu gostaria de sugestão de vocês. 16 horas é um bom horário. A maioria 16 horas, gente? 16 eu vou estar no trajeto, mas pode ser. Mas eu entro também. A facilidade de estar presente no trajeto é bom, né? Mas foi bom, pode ser 16, 16h30 é um bom horário para mim, né? Falando por mim. Tá, joia, gente. Eu vou agendar para a gente falar só sobre segurança na ressonância magnética em um outro momento próximo, para a gente poder trocar figurinhas também e tirar dúvidas, que eu sei que é um tema aí que todo mundo tem muita dúvida, né? Tem várias peculiaridades para a gente poder discutir. Então, a gente termina a discussão por aqui, né? Muito obrigada a vocês pelo tempo disponibilizado a vocês, em especial aí a Cristina, a Vanice, a Lucimara, que compartilhou aí com a gente a experiência que vocês têm e os desafios aí, né? E muito obrigada mesmo, tá? Pela participação, me surpreendeu o quórum aqui, eu achei que ia ter bem menos pessoas na sala. Bem legal, estou muito satisfeita aí, espero que aumente ainda mais. A ideia é que isso aqui vire rotina, tá, gente? Pelo menos a cada 3 meses, a gente trazer temas que agreguem valor aí no dia a dia de vocês. E eu gostaria, sim, por favor, de sugestões para os próximos aí, tá, joia? Para a gente poder discutir. Priscila, já que nós vamos falar no próximo, né, de ressonância magnética, pode ter certeza que virão muitos outros assuntos. Agradecer também a oportunidade, né, de estar participando desse grupo. A gente sente meio que abandonado às vezes, né? A imagem do hospital, ela é meio solitária. A gente sabe tudo, a gente faz tudo, e aí você tem que buscar engajamento, e esse grupo assim, fortifica a gente, né? A gente tem muito que aprender, tem muita coisa aí para a gente trocar, tem muita figurinha aí para trocar e muito aprendizado. Agradecer a oportunidade e falar que estarei presente nos demais aí. Eu também, foi ótimo, um bom momento para reunir a equipe da imagem aí, adorei o grupo. Boa iniciativa, parabéns, Priscila. Gente, muito obrigada. Eu também estava me sentindo carente, estava precisando de vocês por aqui. Foi bacana, adorei conhecer o pessoal. A gente tá vendo, tem imagem aí, tá vendo, né? Bastante. Tem muita. Grande, E vai crescer mais, se Deus quiser. Gente, estou à disposição de vocês, tá? Meu contato está em todos os grupos dos clientes da VX. Eu vou pegar, por favor, quem quiser o material que eu compartilhei aqui, coloca no chat o e-mail, que talvez eu não tenha de todo mundo, que eu vou ser a última a sair aqui do chat e já mando o e-mail em seguida para vocês com o PDF. Tá joia? Muito obrigada a todos, bom descanso, bom retorno para casa. Gratidão, viu, Cris? Valeu. Estamos juntas. Muito obrigada. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Vanessa. Valeu, Lu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo, tchau. Tchau, tchau.